Olá, queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação nas Escrituras Sagradas, nosso devocional de hoje, dia 11/4/2026, e nós vamos meditar no livro de Neemias. Estamos hoje no capítulo 1 de Neemias. O nosso verso de hoje é o verso de número 3, que diz assim, eles me disseram: os que sobreviveram ao asilo e estão ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas queimadas a fogo. Ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo do livro de Neemias e de Esdras, muito interessante sobre reconstrução, né? Restituição é a palavra máxima do foco de todo o Novo Testamento, de todo o mover profético. É sempre sobre ressurreição, restituição, conserto, reparo, restauração, o acerto e a manutenção exata, completa, para estar pronto diante de Deus, para voltar ao estado de plenitude com Deus sempre mais. Agora, interessante quando a palavra fala que Deus conhece o início, o meio e o fim de todas as coisas. E nesse conhecimento de Deus sobre todas as coisas, antes de acontecer, ele já sabia todo o processo e já sabe o final. Agora, se Deus já sabia e já sabe o final de todo o processo, por que é que Deus permite os processos, né? E aqui em Neemias fala da restituição, mas ele não fala só a razão da restituição, mas a razão do desmanche, do desmonte, né? Da queda, do quebrar. Por que é que uma coisa, por exemplo, conforme nós vemos a história de Israel, Israel estava caminhando, tinha o seu ambiente, estava no seu espaço, tudo bem, tudo tranquilo. De repente, Israel perde tudo o que tem, é levado cativo por uma nação inimiga, é sujeito a uma escravidão, perde todo o direito que tem. E por que que Israel fica numa situação dessa? Por que que Deus ele não deixa Israel continuar? Estava difícil, já estava ruim, Israel já estava fora de toda a forma de orientação, instrução de Deus, pensar, toda a forma de direção de Deus, Israel estava fora, mas estava no seu lugar, estava no seu espaço, estava na sua cidade, estavam cada um nas suas casas, cada um fazendo o seu trabalho, cada um, né, os seus ofícios. Então, se cada um estava caminhando no seu rotina diária, na sua vida diária, no seu viver diário, por que Deus não deixou que continuasse? Por que que para Deus ele preferiu que Israel fosse agora quebrado e dominado por tudo? Por que que Deus permite que Israel perca o seu espaço, vá cativo, seja escravo, e viva uma vida sem direitos nenhum, a nada? E hoje nós vamos falar sobre esse processo da restauração. Qual que é a diferença de Deus de ver uma coisa inteira ou semi-inteira, depois quebrada e depois inteira de novo? Primeiro que a paciência de Deus para ver isso, né? Ver a coisa se montar, se quebrar e se refazer. Independente que era da história, que assunto da história, em que tempo, que área. A palavra mostra muito bem quando Jeremias também expressa sobre o processo do quebrar, né? O vaso estava inteiro e chegou na mão de Deus, ele se quebrou. Mas peraí, se estava na mão de Deus, como é que quebrou? E por que que quebrou? E por que que Deus precisou refazer de novo?
Primeiro que os pensamentos de Deus, a primeira coisa é que eles são maiores que os nossos. Trata-se da qualidade. Deus sempre quer acrescentar mais qualidade. E ele vê mais a essência da qualidade do que simplesmente a aparência. Então, por mais que olhando por fora, numa mente natural, a gente veja o plano de Deus e não consiga compreender por que Deus quebra tudo e refaz de novo. Ele não podia simplesmente ir mantendo e restaurando sem quebrar? Por que tem que quebrar o ser humano inteiro? Ou uma circunstância, ou uma área inteira? Por exemplo, quando a gente vê o estado da época de Noé, a humanidade, a Bíblia fala que estava tão envolvida com os espíritos destrutivos que não tinha mais espaço de salvar carne alguma, que quer dizer espaço para restituição de origem do humano, já não tinha mais. E ali Deus teve que fazer o quê? Como não tinha mais espaço para o espírito e alma voltado a ele em raiz nenhuma, a parte exterior física do ser humano não vale nada. Se ele já não é mais nada interior de espírito, de alma. Ele se perdeu e se autodestruiu e se indefiniu por completo. E aí é um estado que só Deus pode restaurar. Porque de verdade a carne daquele indivíduo para nada serve. Então Deus pega no tempo de Noé e fala: eu vou ter que desfazer, porque se esse povo, sem nenhuma brecha de restauração para mim, continua vivo, a destruição que está neles vai passar de geração em geração e não haverá mais pessoas que realmente sejam voltadas numa origem para mim. E para Deus, não é importante que a carne do homem esteja viva se o espírito e a alma dele já se disfuncionou de uma forma tão agravante que não tem nada que se restaure, porque o próprio indivíduo não quer nada para se restaurar. Então, para Deus, o que vale mais é a qualidade e a essência de dentro do verdadeiro cuidado de manutenção saudável. Quando isso não é encontrado numa época de Israel, ou na nossa vida, ou em alguma área da nossa vida, alguma circunstância, por mais que aparentemente esteja tudo bem, para Deus, se a gente não atenta para reparar a verdadeira manutenção dos pequenos detalhes, o que Deus faz? Deus prefere parar tudo para a gente reaver a verdadeira manutenção de origem. E como que é esse processo de Deus parar tudo, né? Por exemplo, o indivíduo não liga para cuidar da verdadeira manutenção trina nos mínimos detalhes. Ele vai indo e ele vai conseguindo alcançar objetivos das ambições dele, dos cargos dele, independente do alvo, e ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo, e ele vai tendo força. Ele vai tendo força. Ele vai ganhando força, ele vai ganhando força, e Deus olhando que ele não está cuidando da manutenção trina, que ele não está cuidando do verdadeiro zelo de qualidade de essência trina. Ele não está nem aí, ele passa por cima e vai ganhando, e vai crescendo, e vai, seja lá que área que ele estiver desempenhando, né? A escada da vida dele de alvo e de meta e de obsessão. Só que Deus está vendo que aquilo está faltando, tem muito buraco no meio, está faltando manutenção correta, está faltando veracidade. E aí o que acontece? O indivíduo está cheio de força, mas está cheio de faltas e buracos que aquilo que ele está construindo pode desabar. E para Deus importa mais a verdadeira manutenção. Aí o que Deus faz? Deus deu saúde para o indivíduo avançou, cresceu, desenvolveu, tudo mais, mas faltou equilibrar as 3 áreas de manutenção trina
os vínculos corretos que Deus deu. Aí o que Deus faz? Deus escolhe, por bondade dele, o processo que a Bíblia fala sobre abatimento. A Bíblia diz que Deus abate e ninguém exalta se Deus não permite. E Deus exalta, e quando Deus exalta, ninguém abate. Porque Deus conhece o processo da necessidade. Não é Deus olhar e falar, se eu não gostei do nariz dele, eu vou abater ele. Não, não tem nada a ver. É o processo de cuidado refletido do próprio indivíduo. Ele se desenvolveu, mas ele cuidou dos mínimos detalhes que precisava ou não? Ele foi realmente nos detalhes necessários ou não? Ele passou por cima de coisas gravíssimas, importantíssimas. Ele passou por cima de coisas que era para ele ter dado ouvido, ele deu uma de surdo, de cego, de mudo. Ele realmente relevou e foi deixando o caos instalar. Deus vai olhando. E Deus dá um tempo, né? Deus deixa a pessoa se sentir muito bem, muito forte, muito potente, muito capaz, e ele vai. Só que Deus está olhando que ele não está cuidando de verdade na verdadeira manutenção trina. E aí chega o processo do abatimento, do desfazer a força do indivíduo. E a gente olha para a história e vê, imagina Israel todo destruído. A gente imagina o povo de Israel no cativeiro e pensa, como que pode o povo de Deus ter sido totalmente sucumbido? Por que será que Deus permite? Porque ninguém chega a ser abatido se Deus não arranca dele a força. O processo de abatimento é quando você vê tanta destruição, é tanta maldade, a ausência de cuidado, a ausência de ouvir, a ausência de manutenção em todas as áreas, de todos os modos, em todas as questões, que o indivíduo, por pensar no caos, por pensar na destruição, ele perde o mínimo de força que tem. Então ele já é confrontado, porque toda vez que uma nação perdia era porque era confrontado e arrancava-se deles a força. Já era um processo grave e massivo de primeira instância. Perde, arranca a força de uma nação contra a outra. Depois, o povo que vai cativo começa a vivenciar um estado de tanta perca e destruição ao redor que a força dele não consegue reaver, ele continua esmagado, sem força. Ele continua como sobrevivente no exílio, como diz o versículo aqui. Os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e opróbrio, porque uma vez que o indivíduo é o estado também de depressão, né? A falta de manutenção já é uma remoção de força, mas a convivência de um estado destrutivo constante continua reduzindo a força e arrancando a força do indivíduo. Encontram-se em grande aflição e opróbrio. Muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo, né? E aqui a gente vê que quando Deus tem que arrancar a força de alguém que está muito vivo, muito cheio de vida, muito cheio de capacidade, muito inteiro nas suas qualidades de energias externas, mas que está construindo e está crescendo, está desempenhando uma área totalmente emburacada, faltosa de estrutura. Um tipo de cuidado que está sem manutenção completa, sem manutenção original, sem manutenção trina, sem cuidados verídicos que os olhos de Deus veem, porque os olhos de Deus estão passeando no nosso meio, convivendo com o ser humano. É por isso que há períodos de abatimento na vida do ser humano, porque ele está crescendo, mas está fechando os olhos para algum tipo de manutenção de origem que ele pensou que levando a vida aos trancos e barrancos ia dar certo no final. Deus disse, não é para ignorar o cuidado verídico.
E aí ele permitia, e até hoje, na vida do ser humano, ele permite. Vem, como foi para Israel, o reino inimigo arrancou toda a força de Jerusalém, levou o cativo, e depois os que ficaram sobreviventes estavam sem força. Então, se não está indo bem o crescimento do indivíduo, porque ele está descuidoso, não é que ele não tem a beleza e o vigor da força dele, ele tem todas as qualidades excelentes de desempenho, mas ele está cuidando mal, de forma má, incompleta, não é um cuidado trino. O que Deus faz? Deus abate e arranca toda a força dele. E quando Deus arranca toda a força, como arrancou a força de Israel, que foi para o cativeiro, passou um tempo quieto, tentava se levantar e não conseguia. E por quê? Porque ali Israel ia revisar e lembrar de todos os meios de manutenção verídica que ele teria que ter tido e ele não teve. Ele vai de verdade aos pés do Senhor Deus, ouvir e revisar a estratégia interna do que eram os cuidados que ele tinha que ter, ele não teve. Depois que ele entende que manutenção verídica ele tem que ter de forma trina para a vida dele no dia a dia, aí Deus começa um processo de reaver o indivíduo a observar o que tem ao seu redor, aqueles que estão ao seu redor, como foi dito lá em Esdras, né? Aquele que o Senhor teu Deus o despertar, levante-se e venha a Jerusalém a ajudar na restituição. Esdras começou a avisar. E Ciro também. No livro de Esdras, capítulo 1, que nós estamos estudando. Aí ele começa a querer manter de verdade todas as coisas e por cuidar de todas as coisas juntos, então há condições de começar um processo de restituição. Então não é o desempenho por fora. Salomão diz, não é a força do valente, não é aquele que corre, não é o desempenho por fora que faz Deus decidir que um se dê bem, que seja bem sucedido, não. É se de verdade o cuidado trino de manutenção de origem está em todas as coisas. Se esse está sendo negligenciado e a pessoa está crescendo, deixando um monte de descuido para trás, vai chegar uma hora que Deus tem que confrontá-lo com abatimento, porque se ele continuar crescendo, faltando a verdadeira consideração de manutenção trina, vai dar um problema grave em anos mais tarde, décadas futuras. Então, Deus abate para refazer o pensamento de manutenção do indivíduo realmente na origem de estrutura completa, como Deus quer. E aí, quando o indivíduo fala, em vez de eu querer crescer, deixa eu primeiro querer sobreviver. Que aí Jerusalém não estava pensando em ser melhor que as nações, crescer, desempenhar. Eles estavam agora querendo viver, porque não tinha mais direito a nada, não tinha sobrevivência. Quando eles começaram a pensar, como é que eu vou sobreviver? E se voltaram para Deus, aí Deus começou a dar todas as diretrizes de todos os jeitos de manutenção correta, não faltaram em nenhuma, aí o Senhor veio e visitou para um processo de restauração. Então, o abatimento é muito importante, porque ele faz o indivíduo revisar o que ele faltou, o que ele achou que não teria nenhum problema ter cometido aquela falha. Ele achou que não, mas ele agora está entendendo que foi um grande dano e que vai ter um grande preço pela ausência. Só que se ele entender que o abatimento, o cativeiro, tudo isso serve para ele ter vontade de manter de forma trina e completa, porque o Senhor Deus o visita por dentro e não por fora. Então, ainda, mesmo sendo sobrevivente, Deus arrancando toda a força dele, para ele se sentir mesmo na necessidade de começar do zero, na estrutura interna do indivíduo, porque Israel foi abatido de um jeito que não tinha vontade nem de cantar mais. Era impressionante como Israel, diz a palavra que eles guardavam as harpas, porque já não tinha mais meios de cantar.
não tinha força nos ossos. Deus vai lá e aí ele diz: bom, para me arrancar a força ruim, para você não desempenhar um crescimento ruim, eu tive que tirar toda a sua força de tudo. Aí você zera e começa a olhar para mim, e aí agora o que vai crescer em você vai ser a força genuína minha. Então, da mesma forma que no tempo de Noé, para Deus tirar a maldade sobre as gerações futuras, precisou abater a carne da humanidade que estava viva no tempo de Noé, às vezes para Deus reaver e conservar algo para nós décadas futuras, ele precisa abater no presente, até a gente despertar para entender que manutenção a gente tem que ter e de que forma completa a gente tem que ter, né? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, que possamos compreender esse processo, tanto do abatimento de Israel e restituição, como foi importante, o que foi que causou, o que Israel tinha que fazer, que se ele não fizesse, jamais seria restaurado, porque o cuidado de manutenção que Deus quer entre nós é pleno, é trino e é real. Se não tiver o dia a dia comum, real, de rotina verdadeira, não tem restituição, porque restituição. Porque Deus é espírito e verdade. Ele não trabalha por fora, ele trabalha com verdade por dentro, e o resultado tem que ser espiritual, emocional e físico para ser visto por dentro do nosso interior e por fora. Amém? O Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. E como Jó, que se encheu de chaga, ele era um morto-vivo. Só não morreu porque Deus deu a ordem que não era para morrer. Mas ele era não era nenhum doente, ele já era morto, porque o corpo dele estava todo impossibilitado de tudo. Deus o manteve vivo, para mostrar que quem restaura, quem decide a vida é ele. Da mesma forma, independente do abatimento, Deus vem com o poder dele, como veio com o poder dele para Jó, e trouxe restauração para Jó em tudo. Que a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor nos abrace, que nós possamos querer cuidar de tudo que precisamos, para que possamos ver os milagres do Senhor em nossa vida, sabendo que não importa o cativeiro que nós passamos, que nós vivenciamos por experiência, o Senhor nos sustentou. E se estamos aqui é porque o Senhor segura na nossa mão, na nossa vida, e nos dá vida, e nos dá restituição, nos dá restauração, nos dá ressurreição. Forte abraço, que o Senhor abençoe e até mais.